Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje temos aqui mais uma aula de normas da Corregedoria. A gente vai falar a respeito da seção 8, que fala do Ordem de Serviços e Processos em geral, tá? Vamos tomar cuidado aí que algumas regras não são exatamente iguais com relação à escrituração de livros obrigatórios e tudo mais, tá? No entanto, a ideia geral ela é sempre a mesma. A ideia de se evitar fraudes, de fazer com que o processo seja sempre o mais fiel possível à realidade, tá? Então, já deixa aí o seu joinha, inscreve no nosso canal, tá? Você se inscrevendo nos ajuda a atingir cada vez mais pessoas e ajuda o nosso trabalho a crescer, então valoriza o nosso trabalho. Então se inscreve aí, tá? Vai nos ajudar bastante, tá? Ativa o sininho também. Se você ainda não tiver ativado o sininho, é muito importante que você o faça para você poder receber a notificação dos vídeos que a gente tem postado. E a gente tem postado aqui continuamente vídeos, tá? Diariamente são vários vídeos e você vai poder estar estudando para sua prova de uma forma com uma extrema qualidade, tá? A ideia é que a gente não perca qualidade com relação aos cursinhos jurídicos que te cobram aí grande dinheiro para você estar se preparando para os seus concursos, tá? A ideia é que a gente permita que realmente todas as pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Então valorize aí o nosso trabalho, tá? Se inscreve no nosso canal e ative o sininho também. Então um grande abraço, bons estudos para você! Pessoal, vamos lá, mais uma aula de normas da Corregedoria. Vamos tratar a respeito da seção 8. Então, na seção 8 ele fala lá que cai na sua prova a subseção 1, 2 e 3, e a gente vai falar na aula de hoje a respeito da subseção 1 e da 2, tá? Possivelmente aqui. Então, da ordem dos serviços, dos processos em geral, da autuação, vamos tratar da autuação, da abertura de volumes e numeração de feitos. Vamos lá, já seguindo rapidamente aqui para o artigo. 87, ao receber a petição inicial ou a denúncia, aqui a petição inicial é a que inaugura aqui o processo civil e a denúncia é a que inaugura o processo penal, tá? O processo criminal ali. Então, por isso que ele trata aqui dos dois. O ofício de justiça providenciará em 24 horas. Olha aqui, tomem já cuidado. Primeiro cuidado aqui é do prazo, 24 horas a autuação. Nela, afixando a etiqueta aqui gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor. Vamos lá, então, a autuação, o que ela faz? Ela atribui um número ao processo e traz outros dados relevantes. Ali uma etiqueta que traz o número, traz outros dados relevantes também. É feita ali, então, nesse momento da autuação, essa a etiqueta e faz-se ali a capa, o encapamento do processo e é realmente o início do processo, é esse momento de que ele faz a autuação. Seria esse início aqui do processo para fins internos, tá? Então, traz dados relevantes como juízo, natureza do feito, nome das partes, data, etc. É aquele papel que é colado na capa do processo, tá? Essa seria a autuação, tá? Então, tomem cuidado aqui que o prazo é de 24 horas para que o cartório providencie esse início aqui. Aqui a única coisa que ele fala é que é gerada pelo sistema informatizado, então o próprio sistema ele já gera essa etiqueta, gera essa autuação e oriunda do distribuidor, tá? Ele fala que lembre-se daquela situação em que há a distribuição dos processos, tá? Parágrafo único, é dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos da autuação e do registro do processo. Não é necessário fazer essa lavratura de certidão, já que o próprio início do processo ali já certifica por si só. Então, qualquer pessoa que pegar o processo vai ver que o processo está ali, autuado, que tem capa e tudo mais. Então, não é necessário que seja certificado a autuação, já que é óbvio que foi autuado, é óbvio que foi registrado, já que tudo isso está constando ali na própria capa do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas. Olha aqui, utilização de tarjas coloridas. Na posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nessas normas de serviço. Ok, nada demais aqui. Artigo 89. Os autos de processos, aqui importante, tá? 89.
os autos de processos não excederão de 200 folhas. Então, 200 folhas em cada volume. Por isso que você vê aí que tem processos que possuem vários volumes, já que eles têm, em regra, 200 folhas. Eles não excedem 200 folhas. Aqui ele fala que salvo, tá? Então existem exceções também. Tomem cuidado, já que não é uma regra absoluta das 200 folhas. Ele fala que, salvo determinação judicial expressa em contrário. Então o juiz falou que pode ter mais do que 200 naquele caso. Ou então essa é a primeira exceção. E a segunda exceção é para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, neste caso, ser encerrados com mais ou menos folhas. Aqui, então, ele está falando, por exemplo, vamos dizer que uma petição inicial tenha 230 folhas. Tá? Então, para você não retirar ali os documentos que estão vindo junto com a petição inicial, você pode fazer, então, um volume 1, por exemplo, ali com 230 folhas. É isso que ele está falando. Ou então, você fez ali, está em 180 folhas e, de repente, vem ali uma peça que possui 200 folhas. Então, em razão disso, você encerra esse daqui e inicia já o outro volume com 200 folhas, tá? É isso que ele está falando, já que é possível encerrar com mais ou menos folhas, em razão de manter a peça processual com todos os documentos anexos. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas. Então, da mesma forma ali, a abertura, então, o primeiro volume ali vai ter ali o termo de abertura. Vamos dizer ali que você está abrindo ali o quarto volume. É necessário que nesse quarto volume ali na primeira página tenha ali o termo de abertura, e o próprio termo de abertura, segundo ele diz aqui, é regularmente numerado. Então, mesmo o termo de abertura ali, ele é numerado, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Tá? Então, continua ali a numeração no volume seguinte, tá? Continua ali com a numeração. Então, terminou com 200 em uma folha, no próximo volume vai lá para o 201 já, não vai iniciar, então, 1 novamente, tá? Então, ele continua ali a numeração. Tá? Então, 201, depois vai para o 202, 203, tá? Quando ele fala que sem solução de continuidade, ele está dizendo que, primeiro, que sem solução significa que algo que não se dissolve, não dissolve, barra não interrompe. Não interrompe a continuidade no volume subsequente, tá? Por isso que se terminou um volume com 200, no volume seguinte ele começa a numeração pelo 201 e não pelo 1. Parágrafo 2º, a numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotadas na autuação do primeiro volume. Então, primeiramente, com relação aos novos volumes, ele vai falar lá, então, segundo volume, terceiro volume, e tudo isso precisa estar destacado, ele está falando, destacado na autuação. E também é anotado na autuação do primeiro volume, então no primeiro volume ele vai dizer lá que, por exemplo, tem 10 volumes o processo. Tá? Isso lá no primeiro precisa estar dizendo que são 10 volumes, e nos outros precisa estar em destaque lá, então o segundo volume estar em grande destaque. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação e procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia e ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo I, 2I, 3I, tá? em sequencial, de forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios seja sempre aproveitada integralmente. Tá? Aqui ele está simplesmente dizendo que nos processos que eles são antecedidos por algum tipo de procedimento preparatório, aí ele simplesmente dá alguns exemplos aqui de situações que tem aqui antecedido de um procedimento preparatório. Ele fala que ele vai possuir uma numeração própria
tá? Para dar continuidade a esses procedimentos preparatórios, eles não vão ser perdidos, tá? De tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, aí ele dá aqui exemplos de procedimentos preparatórios, ele fala inquérito civil, comunicação de ato infracional, inquérito policial, seja sempre aproveitada integralmente. Tá? É porque tem processos que são, por exemplo, antecedidos por um inquérito policial, tá? Vamos dizer que há um inquérito policial e depois tem a denúncia que é feita lá pelo Ministério Público. Tá? Com relação a isso, vai seguir, com relação aos feitos, esse tipo de numeração aqui, tá? Que está escrito aqui em cima. De forma que esses procedimentos preparatórios eles sejam aproveitados. Vamos lá. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas. As folhas precisam estar sempre numeradas, você já deve ter visto lá acima das folhas, então temos aqui a folha de um processo, aqui em cima tem sempre escrita a numeração, então 5 e rubrica, tá? A próxima folha, 6, rubrica. Isso com relação a todas as folhas do processo. Em caso de erro da numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Precisa certificar a ocorrência com relação aos processos aqui, folhas dos autos, e é vedada a renumeração. O que ele está dizendo aqui é caso aqui em vez do 6 você tenha colocado o 7, o que você vai fazer é na próxima folha você vai certificar o erro, vai colocar uma certidão aqui e vai dizer o que aconteceu, que fez errado, e ele está falando que não é para renumerar, é simplesmente para continuar ali, porque senão ficaria uma grande bagunça, seria necessário estar riscando tudo, então é isso que ele está falando aqui. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência, então 188A, 188B, C, certificando-se. Tá? Com relação aqui, se você tivesse feito uma outra folha 5, você vai fazer simplesmente 5A, e aqui fosse outra 5, 5B, e assim segue. Subseção 2 da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais e das cotas nos autos. Vamos lá, vamos entender essa subseção 2, recepção e juntada de petições, atos, termos judiciais e cotas nos autos. Vamos lá. Primeiro, artigo 92 é vedado, mais uma vedação, sempre bom tomar cuidado aí com as vedações, aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo quanto às petições de requerimento de juntada, de procuração ou de subestabelecimento. Com relação a essas petições, pode ser feito diretamente lá no ofício de justiça, não precisa ter passado pelo setor de protocolo, tá? A regra é, todo documento que chega para ser recebido, ele recebe ali um número de protocolo. Todos os documentos eles recebem um número de protocolo, depois que recebe o protocolo, ele vai ser juntado no processo. Juntado no processo significa que ele é anexado ao processo, ele é colocado junto ali ao processo. Tá? Então, depois que ele recebe esse número de protocolo, ele é juntado. Essa é a regra. Aqui ele fala que exceção é, por exemplo, a petição de requerimento de juntada de procuração. Aqui, então, você está colocando um advogado, ou então de um subestabelecimento. Então, já tem um advogado e esse advogado, ele subestabelece, ele transfere parte dos poderes ali para um outro advogado. Esse é o subestabelecimento. Então, com relação a esses dois casos, ele pode ser feito diretamente no ofício de justiça. Ele fala, apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça. Caso em que o termo de juntada mencionará essa circunstância, ele vai falar que não passou pelo protocolo, já que não tem necessidade de ser protocolado esse tipo de petição, tá? Muito cuidado aqui, então, já que é uma exceção, existe possibilidade de ser cobrada na sua prova. Com relação ao 2, quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Aqui já é dentro daquela ideia que o juiz pode
quase tudo, tá? Então, se o juiz decidiu, se o juiz fundamentou de alguma forma, é possível também dispensar o protocolo com relação àquele caso concreto, tá? Sempre lembre, né, quando a gente fala que se o juiz ele determinar isso, normalmente pode, tá? Se o juiz determinou, pode. Então, tome esse cuidado aí na sua prova. Artigo 93, por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórios, etc., lavrar-se-á o termo de juntada. Então, vai fazer lá a juntada. O servidor público vai dizer, nesta data, junto aos autos, tal documento, tá? E, posteriormente, vai lá e junta o documento. Então, precisa fazer esse tipo de termo. Para a juntada, na mesma oportunidade de 2 ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo. Não precisa fazer um termo de juntada para cada petição. Ali é na ocasião. Então, se naquela ocasião foi juntado 3 petições, por exemplo, faz só um termo de juntada falando nesta data, junto aos autos, tal e tal e tal petição, as 3 petições, com a relação das peças. Então, precisa estar dizendo quais peças que foram juntadas. Parágrafo 2º, é vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Tá? Então, quem faz esse lançamento do termo de juntada é o servidor público. Então, não é a própria petição que vai estar fazendo esse termo de juntada, nem o documento que vai ser encartado aos autos. Tá? Então, o advogado vai lá, ele faz uma petição, né, ele requerendo a juntada do documento, e esse termo de juntada é feito pelo servidor público. É vedado que seja feito o lançamento na própria petição. Recebidas petições via facsímile, fax, né, ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo. Olha aqui, a gente estava falando que a regra é o protocolo. Então, se foi recebida ali uma petição por meio de correio eletrônico, então é possível em algumas circunstâncias que seja feita dessa forma, por fax ou e-mail. Se for feita dessa forma, vai ser feito ali o protocolo no corpo do documento para oportuno controle dos prazos previstos no caput. Então ele está falando aqui que com relação a controle de prazo, isso é importante, tá? Porque significa dizer que a pessoa não vai perder o prazo, já que ela já fez o pedido, mesmo que algumas vezes ele seja equivocado, mesmo que seja um pedido errado, às vezes por e-mail, que deveria ter sido feito presencialmente, tudo mais. No entanto, para controle de prazos, esse protocolo ele vai ser importante, essa informação. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos, tá? Então, acompanhada de objetos, de inviável entranhamento aos autos do processo, vamos dizer lá que a pessoa junta algum objeto e ele não é possível ser colocado no processo, tá? É um objeto grande, alguma coisa assim. O escrivão deverá conferir, arrolar e qualificá-los. Então, primeiro ele confere, vai ver o que tem lá. Segundo, ele vai arrolar, isso é, ele vai criar ali um rol, vai dizer quais são aqueles objetos que estão ali e ele vai quantificá-los. Ele vai dizer quantos daqueles objetos estão ali. Lavrando certidão, sempre que possível, na presença do interessado. Então, ele não vai juntar no processo, ele vai simplesmente fazer uma certidão, dizendo ali o rol dos objetos e a quantidade de objetos também. E isso vai ser feito sempre que possível na presença do interessado. Tá? Justamente para o interessado perceber que realmente é aquilo que está ali e mantém sob sua guarda a responsabilidade até encerramento da demanda. Aqui, tome cuidado que ele é feito até o encerramento da demanda, tá? Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no Sistema Informatizado Oficial. Aqui a gente já sabe, com relação ao Sistema Informatizado Oficial, que ele é utilizado aí como regra, é necessário que sejam sempre alimentados os dados do sistema informatizado. Então, os atos e termos do processo, eles são certificados nos autos. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e a anotação de que trata o caput com relação à emissão de documento, que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos. Então, vamos dizer ali que um ofício foi expedido, tá? Esse ofício expedido, ele
faz parte imediatamente do processo. Aqui ele fala que pode ser tanto o original como pode ser a cópia também, e é rubricada pelo emitente. Tá falando que é dispensada a certificação e a anotação com relação à emissão desses documentos aqui, que fazem parte imediatamente do processo, que fazem parte dos autos. Ele fala aqui que não é necessária essa certificação e anotação no sistema informatizado oficial. Tá? A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Então, com relação à data do documento, vai estar constando a da emissão, então da data que foi enviado efetivamente. Tá? Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petição. Então ele traz a ressalva aqui do 140, mas ele fala que em regra é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada quando necessária outra folha com inutilização dos espaços em branco. Tá? Então vamos dizer aqui que tenha lá uma petição, tem essa petição, o advogado foi lá, pediu alguma coisa e a pessoa vai lá e faz, por exemplo, um termo de juntada aqui no verso da petição. Tá? Isso em regra é vedado, é necessário ali que pegue um documento em uma folha em branco e faça realmente aqui a juntada. Justamente aqui pelo fato daquela situação que a gente falou, tá? De evitar que pode acabar dizendo que aquele termo foi feito em um outro momento, tá? Acaba trazendo aquela ideia de fraude, então evita-se isso, tá? Isso é vedado. E artigo 96, para a gente finalizar aqui essa subseção 2, são vedados também o lançamento de cotas marginais. Cotas marginais, está tratando aqui a respeito das margens, tá? Então, seria escrever alguma coisa aqui, escrever alguma coisa aqui, são as cotas marginais. Ou interlineares. Então, tem aqui o texto, tem o outro texto, e vai lá e escreve aqui no meio, escreve alguma coisa no meio. A prática também de sublinhar, também palavras à tinta ou a lápis, também é vedado. Ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo. Injuriosas aqui, palavras que sejam ofensivas à honra, nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Se o serventuário perceber, se o servidor público ali perceber que ocorreu isso, ele vai comunicar imediatamente o juiz, tá? Com relação a esses lançamentos de cota marginal, interlinear, uso de expressão injuriosa, tudo isso é vedado, tá? Tomem cuidado aqui que vocês estão vendo aqui algumas regras com relação à formação de autos, tá? Percebam que algumas regras não são exatamente iguais. Ali, a utilização dos livros obrigatórios, dos classificadores obrigatórios. No entanto, muitas regras elas possuem praticamente a mesma ideia, tá? Já que essa ideia é realmente de organizar o serviço público de uma forma que seja mais fiel possível à realidade, tá? Então, finalizamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aí no vídeo. Comente, compartilhe com seus amigos e ative o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho para você receber notificação sempre dos nossos vídeos, tá? Espero você então na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos para você.